Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 1 de fevereiro de 2021, essa aula é um componente curricular do oitavo ano de História. E a partir de hoje nós vamos iniciar o nosso ano letivo, acreditando, querendo um ano melhor para a gente, desejando as boas-vindas, que nós possamos ter o nosso conhecimento cada vez mais aprofundado, cada vez mais consistente, cada vez mais estruturado. E eu, de antemão, falo que eu estou aqui disposto a colaborar com vocês, a fornecer os conhecimentos históricos para o seu desenvolvimento escolar. Tá bom? Pronto. Nesse momento inicial, pessoal, de boas-vindas, de recebimento de vocês, que já foram meus alunos ou que porventura possa estar chegando nesse ano à escola dinâmica, eu quero enfatizar nesse momento inicial, nessa aula inicial, a necessidade de fazermos uma revisão. Fazer uma revisão justamente em cima daqueles conteúdos que foram vivenciados no sétimo. E esses conteúdos vivenciados no sétimo, eu sempre bato naquela tecla, não é, pessoal? Que os conteúdos históricos, eles estão interligados. A gente não pode ter a consciência de que os conteúdos acontecem de forma isolada. Não, não. Os conteúdos estão conectados, estão próximos um do outro, eles vão fazer com que a gente compreenda a evolução histórica de uma forma mais consistente, de uma forma melhor, de uma forma mais prazerosa. E a partir daí, fazendo essa revisão do que aconteceu de mais importante lá do sétimo ano, nós temos situações importantes como a civilização islâmica. Lembrando que o conteúdo do sétimo ano, ele faz um passeio em todo o período da Idade Média. Os historiadores criaram essas divisões de períodos para facilitar o nosso entendimento. Com isso, o sétimo ano foi contemplado pela Base Curricular Nacional com o período da Idade Média. E nesse período da Idade Média, nós temos uma formação do feudalismo, a formação da civilização islâmica, a importância, a consolidação do poder da Igreja Católica e das suas contestações que vão ocorrer. Contestação por parte de teóricos que têm uma ideologia que difere da ideologia lá consolidada, baseada nas questões cristãs e, sobretudo, da Igreja Católica, com a adoração de imagens. E os sacerdotes também vão evidenciar, os sacerdotes da Igreja Católica vão salientar, evidenciar toda a importância das imagens. E com isso, fizemos um passeio dentro da Idade Média com a civilização islâmica, uma outra religião monoteísta, decodificada por Maomé, um homem que vivia pelo deserto, perdeu os pais muito cedo e vai ter a oportunidade, de ter uma visão, segundo ele, do arcanjo Gabriel, e esse arcanjo Gabriel vai facilitar, vai fornecer a ele a visão que ele deve ter para ser o profeta dessa nova religião. Pois bem, com isso, Maomé vai lançar mais uma nova religião monoteísta. Nós tínhamos já a religião judaica, não é? Oriunda lá da civilização hebraica, no Deus único, sem o culto a imagens. Depois vai surgir a religião cristã, no finalzinho, quase que no final do período imperial em Roma. O cristianismo surge com algumas
ideias, dogmas, regras do judaísmo e, após essa situação, vamos conhecer já na Idade Média o surgimento de uma nova religião, que é o islamismo. A religião islâmica ela vai possuir uma mescla, não é, de características, de dogmas, de regras do judaísmo e do cristianismo, crendo também no Deus único e crendo que existe um Deus chamado de Alá. Alá para os islâmicos, não é? Para os judaicos, os judeus, os hebreus, chama de Deus unicamente. E a situação da evolução desse movimento islâmico vai ser por uma forma bastante forte, bastante violenta, como diz o Alcorão, não é? Em que a necessidade de impor determinadas regras, determinadas situações de ideologia que vai favorecer ao fortalecimento dessa religião. Que eles acreditam lá no Alcorão que a religião tem que se expandir, mesmo que seja, essa é uma interpretação que se tem, mesmo que seja através de forças. Então, Maomé vai dar conhecimento às regras básicas, os 5 pilares, né, da esmola, e uma vez a Meca, pelo menos uma vez na vida. Tem a outra situação, que é o homem não pode comer carne de porco, tem que dar esmolas, tem que orar pelo menos 5 vezes ao dia, voltado para Meca, tem que ter o homem, se ele puder, ele pode casar-se até 4 vezes, se ele tiver condições para isso. Também tem uma questão de dote, de um contrato que é estabelecido para que esse casamento seja consolidado. E aí a religião islâmica começa a crescer, começa a ser difundida, começa a se espalhar por outras regiões e acontece o falecimento de Maomé. Maomé morreu e Maomé cometeu um erro. Qual foi o erro? Ele não delimitou, ele não indicou quem seria seu sucessor. E na linha sucessória, não é, um tio e o genro dele se acharam no direito de promover a continuação da influência que era exercida por Maomé. Isso vai trazer uma série de conflitos. Dentro desses conflitos temos o surgimento de duas correntes dentro do islamismo, não é? Que é a corrente xiita, a corrente tipicamente mais radical, e a corrente sunita. Sunita porque eles obedecem a um livro de regras, de condutas, que é aceita, que é colocada pelos muçulmanos, e alguns estudiosos acreditam que nessa divisão existe uma linha mais radical, que é xiita, e a linha menos radical, mas um pouco mais moderada, dos sunitas. Então a religião islâmica vai começar a crescer, vai ter cada vez mais um número de adeptos maior e vai se estabelecer como uma das maiores religiões do mundo hoje, não é? Das maiores religiões do mundo hoje. Não podemos de forma alguma, eu tenho que pontuar isso, acreditar, pensar que todo islâmico é terrorista, que isso é uma visão reducionista. Não podemos pensar isso, né? E cada um tem a sua interpretação. Não vamos colocar alguns exemplos como sendo uma regra. Não se pode fazer isso. Tem que ter muito esse cuidado. Nos estudos que nós vivenciamos no ano passado, eu procurei deixar isso muito bem claro. Após esse período dos muçulmanos, a formação da civilização islâmica, nós tivemos a participação de povos pré-colombianos, né? Tivemos o conhecimento, a oportunidade de estudar sobre os povos pré-colombianos. Aí nós tivemos os astecas, os incas e os maias.
povos que ocuparam a América antes de Colombo, por isso que o termo é pré-colombiano. Pré significa antes. E a partir disso, os islâmicos, os povos pré-colombianos vão contribuir do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural para a nossa formação aqui da América. Dito isto, nós vivenciamos também outras situações, como por exemplo as grandes navegações, não é? As grandes navegações que vão favorecer, estão ali intensamente ligadas ao aparecimento, ao descobrimento do Brasil. Por quê? Esse descobrimento vai ser oriundo do desejo da corte portuguesa, do rei português, do rei espanhol, dos reis europeus, do governo europeu e de uma burguesia também desejosa de ter lucro, de obter vantagens econômicas, vantagens financeiras. E por conta disso eles fizeram uma união entre a burguesia e os reis. Os reis se uniram com a burguesia e promoveram as chamadas expedições marítimas ou grandes navegações, como você queira falar. Esse modelo econômico é o modelo que fazia com que custasse muito caro, o Estado sozinho não daria conta desse projeto, então o Estado se uniu ao governo estatal, ao rei, e promover as expedições. É bem verdade que nas primeiras expedições houveram muitos desacertos, não é? Por que muitos desacertos? Porque era uma experiência nova, característica daquele período. E nessas experiências, essas navegações dependiam muito de fatores climáticos, de fatores marítimos. E não se tinha muito conhecimento sobre isso. Esse conhecimento vai ser adquirido paulatinamente, aos poucos. No entanto, alguns navegadores super, hiper corajosos tiveram a coragem de ingressar no mar, mesmo não conhecendo o mar, mesmo sabendo de todas as lendas que existiam, de monstros gigantescos que poderiam engolir, não é, aquelas embarcações, ou até mesmo a embarcação tem que ser levado em conta fatores como vento, o fator da lua, a maré cheia, o tipo de embarcação que está sendo utilizada para ir para locais mais distantes. E muitos daqueles navegadores, os primeiros navegadores principalmente, eles não retornavam. Não retornavam porque não havia um conhecimento das cartas cartográficas, das cartas náuticas, de como seriam esses estudos. Estava ainda numa situação de embrionário, no seu início. Com o passar do tempo, as navegações foram se especializando, foi havendo uma evolução tecnológica e as embarcações começaram a representar várias seguranças, né? Então, a partir daí, as embarcações começam a voltar, né? A voltar, que em alguns exemplos a gente já estudou isso, alguns navegadores não voltaram em determinados períodos e, de certa maneira, eles serviram de exemplo, porque a partir dali seria um caminho a não ser seguido. Se um navegador no mês de março começou a andar, a navegar com o intuito de chegar aqui às Índias, chegar à América e não retornou ao seu país de origem, é uma sinalização muito evidente de que aquele percurso que foi realizado não foi um percurso ideal, não foi um percurso apropriado para aquele período. Então, sabia-se que a partir dali, viajar para determinadas regiões do mundo no mês de março não iria representar muita segurança, pelo contrário, iria representar uma série de dificuldades. Dito isto, as navegações vão fazer com que os burgueses também comecem a explorar outras regiões, a obter lucro junto com o governo. E
o Brasil vai ser descoberto nesse período, em 1500, não é? Eu posso, inclusive, não posso não, vou indicar para vocês um filme chamado 1498, A Conquista do Paraíso, que esse filme ele vai retratar a descoberta de Colombo na América, como se deu, quais são os fatores. Então nós vamos ter ali uma oportunidade gigantesca de entender com esse filme como ocorreu toda a conjuntura, os arranjos políticos e econômicos para que efetivamente uma nação europeia, um navio europeu pudesse. O intuito deles, na verdade, era descobrir as Índias. E, quando chegaram na América, imaginavam que estivessem no continente asiático. E não foi isso que aconteceu. Hoje nós sabemos que os europeus nessas grandes expedições acabaram por chegar à América. Tá bom assim? Brasil descoberto em 1500, só que a corte portuguesa ela passa cerca de 30 anos para realizar a colonização efetiva ao Brasil, não é? 30 anos, em 1530. E quando do início dessa colonização de exploração, é bom salientar isso, não é? Cuidado quando você vê por aí alguma situação de alternativas em provas, você tem que entender que o Brasil vivenciou uma colonização portuguesa de exploração, visando utilizar os produtos mais importantes que o Brasil pudesse fornecer. Tá bom? Pronto. Com isso vai surgir o interesse português de consolidar essa colonização. E para tal, os portugueses implementaram as chamadas capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias essa que era um modelo político-administrativo que havia sido utilizado com certo êxito nas colônias portuguesas da África. E o rei português imaginou que aquela situação de colonização da África poderia muito bem, dar certo no Brasil. Então foram colocados os donatários vindos de Portugal para o Brasil, muitos deles não, exagero meu, alguns deles não vieram para o Brasil, ficavam administrando a capitania lá de Portugal. Isso é um fator muito, mas muito importante para a fracassada administração através das capitanias hereditárias. Houve um fracasso nesse aspecto. Com isso tivemos as capitanias hereditárias, que vai passando de pai para filho. Recebia-se o lote, era cedido o lote para esse administrador, para esse donatário. No entanto, a administração colonial portuguesa no Brasil não obteve o sucesso esperado, pois das 14 capitanias, somente 2 prosperaram. Quais foram elas, professor? Muito bem, meu querido, minha querida, muito bem. São Vicente e Pernambuco. Somente essas 2 capitanias conseguiram prosperar. Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania de São Vicente, e Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Posto isso, a corte portuguesa avaliou, chegou a uma conclusão de que as capitanias não deram certo. Somente 2, de 12, somente 2 prosperaram. As outras deram prejuízo.
E o grande objetivo dos portugueses era obter lucro. Então, já que esse lucro não veio, nada mais justo que aconteça uma mudança, que ocorra uma mudança. Permanece-se ali a estrutura das capitanias e, no entanto, tem-se um acréscimo, tem um poder que vai administrar o Brasil como um todo, que é os governos gerais. Tem que se levar em conta que o governo português chegou a essa conclusão, e se é um motivo que vai fazer, um motivo a mais que vai fazer com que os portugueses desejem mudanças, é que as capitanias hereditárias vão continuar, mas a mudança vai ocorrer para dar uma dinamizada, porque nem todos os donatários, como já falei, não vieram para o Brasil, e era necessária a presença desse donatário. E por isso mudou o governo. Permanecem as capitanias, mas com menos poder, com menos influência, os donatários com menos influência. O que vai valer agora, quem vai mandar efetivamente, quem vai governar efetivamente, são chamados governadores gerais. Inicialmente uma divisão de capitais, Salvador, capital do Norte, e Rio de Janeiro, capital do Sul. Logo depois ficou o Brasil como Rio de Janeiro, aliás, desculpe, como sendo a capital do Brasil. Tá bom? Diante disso, vamos nas próximas aulas fazer um aprofundamento das nossas revisões. Vamos saber na próxima aula sobre a invasão holandesa, de que forma ela veio contribuir para conosco, para o nosso desenvolvimento, para os conflitos, para o derramamento de sangue, não é? E a exploração que vai ocorrer dos holandeses aqui, a administração de Maurício de Nassau, como foi essa administração, o que ele quis fazer, quais são as heranças que ele deixou, qual foi o legado que ele deixou, que Maurício de Nassau deixou quando da sua administração aqui em Pernambuco. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou parando por aqui, acreditando que vocês tenham absorvido conhecimento e mais uma vez reforçando, né? Sejam bem-vindos, um forte abraço a todos, com saudade de todos vocês. A escola está pronta para recebê-los, com as medidas sanitárias de prevenção, e que tudo vai dar certo com fé em Deus, tá bom? Desejo a vocês um bom dia, um abraço no coração de vocês, que a gente possa nos ver brevemente, tá bom? Forte abraço, tchau para vocês.